galera, nossa opinião, minha opinião, eu e o Serra acabamos que nem discutimos muito sobre o assunto, a gente quer realmente debater aqui no ao vivo e a cores, tá? Então, justamente para criar um debate sobre o assunto. Eu acho, sendo honesto, tá, que tem muita gente potencializando essa crise. Eu acho assim, a gente tem o problema, a crise ela existe, ela está aí, né? O Brasil e o mundo como um todo tá tendo que se reinventar, tá mudando, a galera tá dentro de casa, não tá podendo sair, enfim, vai mudar muita coisa depois dessa crise, tanto nos negócios como em tudo, né? A vida pessoal e tudo mais. A crise, a doença, a gripe, ela mata, sim, né? Ela é contagiosa, porém, ainda, se a gente comparar com outras crises, outras doenças que existem, ela é pouco letal. Então, assim, eu estudei bastante sobre o assunto para fazer essa live, porque realmente tinha muita gente com dúvida, tá? E só para vocês terem uma ideia, uma característica do coronavírus é que ele é muito contagioso, ele se espalha rápido, porém, ele é pouco letal, né? Então, eu anotei alguns dados aqui, só para vocês terem uma ideia. 97% das pessoas que pegam o vírus, que se contaminam ali e tudo mais, 97% consegue se recuperar. Só para vocês terem ideia da baixa letalidade que é o vírus, tá? Por exemplo, lá na Itália está morrendo muita gente. Não vou falar que não mata, que não é preocupante. Não, é preocupante, mata, mas lá na Itália, por que está morrendo muita gente? Porque a Itália, só para você que não sabe, a Itália é o país onde mais tem idosos no mundo. Ou melhor, na Europa, tá? É o país mais idoso da Europa. E também, uma boa parte da população é fumante, ou seja, é uma galera que não tem a saúde assim perfeita. Então, realmente, vai matar, é mais prejudicial às pessoas idosas. E o vírus, ele ataca justamente o pulmão, tá? A grande maioria, por isso que precisa de respiradores, porque ataca realmente o pulmão. E antes que alguém comente, antes que alguém interprete mal aqui o Bruno, que a gente está falando aqui, não é que a gente está falando que é uma crise leve, que não vai ter danos, que não vai ter baixas, a gente sabe da preocupação. Eu particularmente tenho muitos familiares que estão no grupo de risco, pessoal que tem asma, pessoal que tem bronquite na minha família, mas eu entendo também que a economia é um ponto que a gente tem que se atentar. Eu não vou me alongar muito nesse ponto, eu vou entrar mais para frente, falar um pouco mais, mas eu vou esperar o Bruno terminar a linha de raciocínio, porque que a gente acredita que realmente é preocupante, a gente tem que tomar essas precauções de isolamento, e uma boa parte não é nem pelo fato por exemplo, o problema não seria eu me contaminar. O índice de mortalidade de pessoas entre 10 e 40 anos é baixo. O problema é eu me contaminar e passar isso para uma pessoa um pouco mais velha, alguém que tem problema de respiração. No caso, como eu falei, de alguns parentes meus. Então, o isolamento ele é importante justamente para isso, para que você não prolifere o vírus, principalmente para pessoas que têm facilidade, teria uma dificuldade maior na hora de você se recuperar, tá? Bom, tô vendo que o Silva está perguntando se volta ao normal, tá? Já vamos chegar lá, beleza? Vou só concluir aqui o raciocínio. Pesquisei e só para vocês terem uma ideia, já falei aqui que 97% dos que se contaminam se recuperam, beleza? Para vocês terem uma ideia, a H1N1 é aquela gripe suína, né? A crise que eu enfrentei em 2009, lá no quartel. Ela matou, isso são dados, peguei lá de uma reportagem, depois deixo as fontes para vocês. Se vocês digitarem lá no Globo, vai aparecer isso daí. Só a gripe suína, ela matou 796 pessoas no ano passado. E olha que é uma gripe que tem vacina já. Só ela matou 796 pessoas ano passado, aqui no Brasil apenas esses dados, tá? Apenas no Brasil. A tuberculose, ela matou 1,5 milhões de pessoas durante o ano passado inteiro. Beleza? No mundo, a tuberculose. Então, assim, você vê que existem doenças muito mais perigosas. Mas por que o coronavírus, então, ele está em alta, aí está todo mundo falando dele? Porque ele é um vírus que ele se espalha rápido e ele é letal também. Só que ele é uma gripe mais forte. E ainda não tem uma vacina. E ainda não existe uma vacina. Então, a preocupação é grande quanto a isso, né?
Então, no momento que descobrirem a vacina, e já estão prestes a fazer isso, já estão fazendo vários testes e conseguindo alguns bons resultados lá na Europa, nos Estados Unidos, vai parar de falar nele. E daqui a pouco, daqui 2 meses e meio, 3 meses no máximo, as coisas já voltam ao trilho, né? É o que eu estou falando, a crise existe, a gente não está ignorando ela, vai ter alguns reflexos na economia como um todo, bastante até, mas eu acho que tem muita gente potencializando demais essa crise. É uma coisa assim que parece, eu não sei você, mas eu ainda não estou olhando pela janela e vendo nego cuspindo o pulmão, vendo gente cuspindo sangue na rua, morrendo. Não, as coisas estão normais, tá? A gente tem que se preocupar, a gente tem que tomar cuidado, se prevenir, mas a gente fazendo nossa parte, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem controle, aquilo que está passível em nossas mãos de fazer. O que a gente não tem controle, que é a coronavírus como um todo, não tem muito que ser feito, né? Existem cientistas pesquisando, saúde e tudo mais. O que está ao seu controle? Você se prevenir. A gente está aqui trabalhando no escritório, não estamos em quarentena, mas a gente mora aqui a 2 quilômetros do escritório. Eu entro no carro dentro de casa e saio aqui dentro do escritório já. Eu moro a 1.200. Então não tem perigo. Por isso que, assim, a gente chega aqui, a gente lava a mão e toma todos os cuidados. E é isso que tem que ser feito, tá bom? Agora, ficar potencializando, parar o país, parar a licitação, você parar a sua vida, não vai resolver. Não vai resolver. Não adianta. Você tem que seguir a vida, o Brasil tem que continuar, o mundo tem que continuar, e daqui a pouco as coisas voltam ao normal, tá bom? Posso fazer uma? Pode. Então, o ponto que eu queria entrar agora é justamente nesses momentos de crise, como que funciona a economia, tá? A gente sabe que nesses momentos a economia ela vai dar uma parada, já tem previsões aí para, se não recessão, até mesmo encolhimento do PIB para esse ano. E geralmente quando ocorrem essas situações, já está acontecendo isso, mas principalmente depois da crise. Quem geralmente acaba tendo que puxar essa economia no primeiro momento é o governo. Você pode ver que é nessa hora que o governo injeta dinheiro para fazer alguma coisa, tenta pegar um dinheiro de algum outro lugar e tentar colocar na economia. Claro, gente, vocês devem ter visto que saiu um decreto onde está autorizado para fins de, apenas para cuidar da situação do coronavírus, fazer aquisições sem licitação. E aí muita gente está falando, mas aí então não vale a pena participar da licitação. Gente, como servidores que nós fomos, o órgão público, mesmo na dispensa de licitação, ele precisa fazer ele tem que ter algumas medidas, alguns protocolos que ele tem que seguir, mesmo na dispensa, tá? Ele não compra de quem ele quer sem fazer pelo menos uma pesquisa de mercado. Ele tem que cotar com pelo menos 3 empresas. Essa pesquisa, geralmente, ele vai cotar com quem? Com quem ele nunca conhece, ou com quem já vem entregando algum material no órgão público que ele sabe que tem condições de entregar o produto ou o que ele está precisando no tempo que ele quer, com preço de mercado. Geralmente o órgão público ele vai cotar com essas empresas que ele já tem algum certo contato. E não tem nada de errado com isso, ele não está errado. Ele vai precisar escolher 3 para cotar mesmo. Ele vai dar preferência em cotar empresas que já entregam, ou seja, empresas que já participavam de licitações. Quem começou a participar de licitação, exemplo, em janeiro desse ano, estava fazendo entregas agora até março, até janeiro, fevereiro, comecinho de março, provavelmente, se quem vendia esses produtos para o governo e agora vende, por exemplo, máscara ou até mesmo álcool em gel, agora deve estar vendendo na dispensa. Claro, existe um custo para você trazer uma larga escala para ontem, então tudo isso impacta realmente um pouco no preço, mas provavelmente as empresas que estão entregando são empresas que estão aí, que já vinham participando de licitações, que já têm um contato com o órgão público. Ele não vai se aventurar em cotar com empresas que ele nunca conhece, não sabe nem se vai conseguir entregar. Ele dá preferência para cotar com empresas que ele já tem um certo contato, tá? Então, e quando acabar essa crise, o governo vai voltar a licitar. E aí, provavelmente, quem estiver preparado vai conseguir realmente entrar nesse mercado, né? O tempo que tem agora, teve uma pessoa que mandou uma mensagem pra gente, acho que essa semana, final de semana, não lembro que dia que foi exatamente, perguntando qual que era a dica que eu teria para falar para ele. Eu falei, cara, a dica que eu posso fazer para você é o seguinte: se prepare para quando o mercado voltar. Não fique no Netflix, isso não vai te agregar nada. Eu particularmente gosto muito, eu até mandei esse áudio para ele, se por acaso essa live chegar para ele pode até confirmar aí. Eu gosto muito de macro e microeconomia, então é uma coisa que eu estudo porque eu gosto.
O Bruno gosta muito de investimento, aplicações. Então, esse momento que a gente está de uma certa reclusão, eu estou aproveitando para estudar o que eu gosto. Eu não estou maratonando Netflix. Isso não vai me trazer conhecimento, isso não vai me trazer preparo nenhum para o mercado. E eu acho que quem está realmente preocupado em como vai pagar as contas, eu acho que uma das coisas que tem que fazer é essa, se preparar para quando o mercado voltar a se reaquecer, você estar em condições de entrar no jogo de novo. O mundo vai mudar, muitas coisas vão mudar, muitas empresas podem adotar o home office aí por um período muito grande, ou até mesmo adotar como cultura na empresa, quem não tinha ainda. Tinha empresas que já tinham essa mentalidade de alguns dias da semana trabalhar em home office, algumas podem ver que talvez vejam que seja vantajoso agora, então algumas coisas vão mudar realmente. Você tem que estar preparado. E quem vai puxar a economia inicialmente, não tenha dúvidas que vai ser o governo. Tá? Claro, tem grandes empresas, grandes players aí que vão acabar também tendo que tomar alguma atitude, fazer alguma coisa para puxar para cima, mas o governo também ele tem uma certa responsabilidade e geralmente a gente sabe que nesses momentos de crise ele injeta bastante dinheiro para girar a economia. Tá? Exato. Toda a parte que eu falei da live basicamente foi falando de dados que a gente estudou, peguei, são dados oficiais, tá? Depois eu posso deixar a fonte para vocês. E só para quê? Para que eu falei tudo isso daí? Para você ver que a crise ela existe, mas ela não é também o fim do mundo. Ainda não é o apocalipse, fique tranquilo. A humanidade como um todo já passou por diversas crises aí, banhos de sangue e está todo mundo sobrevivendo. A vida continua, tá bom? Tomando todos os cuidados sempre, você vai conseguir sair dessa tranquilo e daqui a um pouco o país volta, tá bom? E qual que é o reflexo disso daqui a um tempo? Para pensar comigo, quem já vendia ao governo, já estava preparado, já participava de licitações, imagine o dono da empresa de álcool em gel. Então, só no nosso grupo de alunos aqui, fechado por os alunos do mestre da licitação, tinha gente procurando fornecedor, porque estava ganhando cotação eletrônica e não tinha mais fornecedor para vender. Tinha acabado o estoque. É muita demanda e pouco material, pouca oferta, faltou material. Então, assim, quem estava preparado vendeu muito para o governo comprou muito álcool em gel, muito. E às vezes a gente pensa, nossa, o governo está comprando álcool em gel, luva, máscara, mas esquece que esses são os materiais para... Fins, né? Material fim, exato. Mas esquece dos meios. Então... Também tem os veículos que vão levar os profissionais de saúde de um lado para o outro, tem a manutenção dos hospitais, o São Paulo mesmo, eu acho que está implementando hospital de campanha, tem a galera que vai montar isso daí, é tudo empresa privada sendo contratada. Acabou de passar aqui na rua um carro da prefeitura falando aí da quarentena e tal, para você ficar em casa, é uma empresa privada contratada. Provavelmente esse carro com microfone não é da prefeitura. Não é. Com certeza não é. Contratado. Então, assim, em momentos de crise, a diferença do mercado do governo, o B2G que a gente fala, o Business to Government, ele não para. A diferença é essa. O mercado privado agora ele está parado. Ele está fechado aqui no interior de São Paulo, que é onde a gente está tudo fechado. Só tem padaria, farmácia e mercado. Então, assim, e o governo que continua fazendo o quê? Comprando. Então, o Diego, a nossa outra menina que ajuda a gente aqui, está tudo em casa trabalhando, mas estão participando de licitações, né? O governo, o Serra falou, até fazer uma observação, que o Serra falou que o governo vai voltar a licitar. Não, ele não parou de licitar, ele não vai voltar, ele só vai continuar. Eu digo voltar porque tem um decreto que ampara para o coronavírus comprar na dispensa. Então, se você vende esse tipo de material agora, provavelmente ele está comprando na dispensa. Exato. Muitos órgãos públicos estão fazendo home office, mas estão trabalhando. As licitações continuam e a vida não para. Tá? Aquilo que eu falei. A diferença é que daqui 2 meses e meio, 3 meses, as empresas que vendem B2C, que é o de venda para o consumidor, e o B2B, que é a venda para empresas, essas empresas, infelizmente, vão ter que se adaptar. Né? Vai estar engatinhando, a economia vai estar voltando ao normal, e quem fazer parte desse segmento de B2C e B2B, realmente vai ter que se adaptar, vai ter que correr atrás, vai ter que ter uma reserva durante esse período para sobreviver. Mas quem vende ao governo não vai mudar. Então o que a gente está te oferecendo, na verdade, não é nem falando do curso, tá? Tem uma galera interessada no treinamento e por isso que a gente resolveu fazer a live. Mas não é isso, não estou aqui para te vender nesse momento, eu estou aqui para te falar para você estudar sobre licitações, seja através de um curso ou seja através sozinho, você é autodidata. Enfim, estude, aprenda, o que nem o Serra falou, aprenda
participar de licitações nesse momento em que você está trancado em casa e não pode sair. Tem momento melhor para você se dedicar e aprender uma nova profissão, aprender um novo negócio, para quando isso daí voltar, você já está preparado? Eu estudo muito investimento, e quando que a gente compra ação? Ação de bolsa de valor e tudo mais? Quando está em baixa. Ninguém compra ação em alta. Vocês têm que aproveitar esses momentos de baixa, esses momentos de crise, para você fazer as oportunidades, para você ir lá comprar ação, para você ir lá estudar uma nova profissão, seja licitação, seja qualquer outra coisa. A gente faz uma adaptação para a licitação porque é o nosso segmento. A gente sabe que quando voltar daqui 2 meses e meio, 3 meses, o governo volta com tudo. O Serra já falou, vai injetar uma grana na economia, o governo é o principal preocupado, vamos dizer assim, em fazer a economia voltar a girar. Né? Infelizmente a gente teve esse problema, estamos passando essa dificuldade, tudo que estava previsto crescer vai ficar para 2021, mas é assim, a vida é assim, o mundo do empreendedorismo é assim, a gente tem que estar preparado para crise desse tipo, tá bom? Eu vi que o Janilson pediu para compartilhar a tela, a gente vai abrir também para compartilhar caso você tenha alguma dúvida, só pedir, eu vi que você pediu, depois cancelou, se quiser pode pedir de novo, tá? Galera, apenas para vocês entenderem por que eu falo, tá dando essa crise, por que a economia não vai crescer o que estava previsto. Porque você imagina que todos os impostos que foram que estavam previstos para arrecadar, tudo que você estava previsto para vender, são basicamente 2 meses, talvez, aí, que você tem seu faturamento diminuído aí, imagina esse nível Brasil, em 2, 3 meses. Basicamente o que estava previsto faturar são 2 meses a menos no ano, praticamente. Então é por isso que a gente cresce menos, tá? Então isso aí vai acontecer e não só no Brasil, tá? E ainda isso é apartidário, galera. A nossa opinião aqui é independente do partido que você tem alguma certa familiaridade, tá? Isso aconteceria independente de quem estivesse no comando. E eu não estou falando aqui nem bem e nem mal do governo. Não quero entrar no mérito de política, mas só para vocês entenderem que essa crise está acontecendo não só aqui, no mundo inteiro. Eventualmente um país vai conseguir realmente se sair um pouco melhor, tendo em vista alguma estrutura que ele tenha para poder controlar o vírus, mas todo mundo vai passar por esse problema, tá? E o fato é que a gente tem que estar preparado para quando voltar a crescer ou para quando você já tiver se preparar para as oportunidades. Um exemplo que é fácil, eu sei que, gente, é difícil você falar, pô, o cara está se aproveitando. Não tá, o cara vive de vender. Não tem problema nenhum você vender na crise. O cara que vende álcool em gel, claro, ele deve estar preocupado com a crise, com o corona, com o vírus, mas ele está vendendo os produtos dele. Claro, existe uma inflação nos produtos, o que até certo nível é natural, porque você aumenta diminui a oferta, aumenta a procura, automaticamente isso gera uma inflação. Isso aí é a lei do mercado. Mas dentro de uma normalidade, claro, a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam disso e acabam superfaturando, ganhando até um pouco mais. Inclusive tem reportagens falando de que se você vê isso aí, o Procon vai correr atrás. E muitas das vezes, apenas para vocês entenderem, a culpa não é do pequeno comerciante que está na ponta da linha, tá? Você vê o comerciante vendendo um produto ali um pouco mais caro, vai ver quanto que ele pagou na nota agora. Muitas das vezes você vai lá, xinga o cara está colocando a margem de lucro mínima, às vezes para realmente ajudar. Eu falo porque eu tenho um parente que tem comércio e ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, não sou eu que estou aumentando o preço, vem para mim mais caro, eu preciso repassar, eu estou repassando quase a preço de custo para tentar ajudar a galera. Eu tenho minhas contas para pagar, assim como todo mundo, mas eu não aumentei minha margem de lucro. Só que o produto ficou mais caro. Então, se você vê um produto caro na prateleira de algum comércio, não fique... Não vou falar puto, porque é puto mesmo. Não fique puto com o comerciante, o pequeno comerciante. A culpa provavelmente não é dele, tá? Não é ele que aumenta o preço porque ele quer. Se alguém tem comércio aqui, um pequeno comércio, pode comentar isso, se eu estou falando verdade ou não. Geralmente esse preço vem de cima um pouco mais alto, tá? E ele lá é que vai ouvir da boca do consumidor final, falando, pô, você quer ganhar dinheiro acima de tudo, você está querendo superfaturar, você é um ganancioso. Geralmente a culpa não é dele, beleza? Já a Onda comentou aí que grandes crises trazem grandes oportunidades, né? Alguma coisa nesse sentido. E realmente, tá? Eu costumo dizer aqui que depois da tempestade sempre vem a bonança. Então a gente está passando um momento muito difícil agora, mas com certeza depois vai melhorar. E com certeza também nessa crise, nessa tempestade, tem gente bem da vida, tem gente fazendo dinheiro
Por exemplo, o cara que vende álcool em gel, que o próprio vende máscara, o cara que está vendendo. O cara que está vendendo. Alguém na crise, enquanto uns choram, outros estão sorrindo e ganhando dinheiro. É assim, a vida é assim, tá? Numa próxima crise, talvez ele não ganhe tanto dinheiro, outra pessoa ganha. E assim vai. Cada vez é um que está se beneficiando. Entenda, galera, que assim, por mais que a economia... O que é a economia desacelerar? É você... Imagine que é uma roda, onde... Imagina que eu compro alguns produtos, vendo, o Bruno compra os meus produtos, ele revende alguma coisa, então essa roda gira mais rápido, então faz com que automaticamente exista uma, não vou falar uma inflação, uma inflada, mas começa a girar a economia mais rápida, é por isso que há um certo crescimento. Quando desacelera, todo mundo quer fazer o quê? Eu vou cortar alguns gastos e ficar com o meu dinheiro aqui guardado para uma reserva. Todo mundo fazendo isso, o dinheiro para de rodar. Então por isso que a economia desacelera, mas o dinheiro não some. O dinheiro não some. Ele vai para a mão de alguém. Sempre ele está na mão de alguém, o dinheiro não some. Sempre ele sai da minha mão, ele vai, que seja para o banco, que seja para o comerciante da rua, que seja para o mecânico, e do mecânico ele vai comprar pão na padaria, ele vai no mercado, o dinheiro está sempre rodando, ele nunca some. Então esses momentos de crise, quando você fala assim, pô, eu perdi o dinheiro, está indo para alguém. Sempre quando você está perdendo, porque alguém está ganhando. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Essa lei do mercado não adianta. Por mais que você tenha bons princípios, como a maioria tem aqui, você tem que entender que para alguém ganhar, alguém tem que perder. Não adianta, não existe todo mundo ganha. Para um ganhar, alguém tem que perder. Para eu ganhar 10 reais, alguém perdeu 10 reais. Não brota dinheiro, entendeu? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, vão deixando aí, tá? A gente já está encerrando aqui. A ideia da nossa live mesmo é dar a nossa opinião sobre o coronavírus. Basicamente, a nossa opinião geral aqui é que a crise ela existe, porém não é o fim do mundo. Nem tudo está perdido, né? Basta que você transforme essa crise numa oportunidade. E foi o que a gente tentou trazer aqui, como que você vai usar do coronavírus para você ganhar dinheiro, não hoje. Né? Hoje vai ganhar dinheiro quem já está preparado. Mas caso você não entenda de licitação, você vai ganhar dinheiro quando o mercado voltar ao normal. Entendeu? Hoje, quem está preparado está se dando bem. Já está vendendo ao governo, a gente está aqui com nossos clientes vendendo normalmente. Mas você tem que se preparar para quando o mercado voltar e para a próxima crise. Então, assim, resumo de tudo, resumo da ópera. Fique em casa, mas não pare, pô. Não pare, a vida não acabou, continue estudando, aproveite esse tempo para você se capacitar. Existem diversas empresas, como a FGV mesmo, dando cursos online, eu acho que o próprio Senai, cursos online e gratuito, então não é motivo para você ficar sem fazer nada. Aproveite esse tempo, de verdade, tá? Não dê ouvidos para vozes desesperadas, não seja marionete dessa galera. Tem muita gente falando aí de fim do mundo, se aproveitando, falando que, um monte de coisa está acontecendo. Calma, é só você estudar os dados. Não vá pelo achismo. Eu trouxe vários dados aqui. Coloca aí no Google depois, dados atualizados do coronavírus. Existem doenças muito piores, morrem gente no mundo inteiro por diversas coisas, e muito mais do que a coronavírus está matando. A diferença é que está todo mundo focado em um problema só. Muita mídia trazendo, realmente a gente vai ficar com a impressão de que o negócio está feio, mas não está tão feio assim, né? Ela existe, mas é só você fazer aquilo que está ao seu controle fazer, que é se cuidar e se prevenir. Já te respondo, Breno. Você fez uma pergunta muito interessante. O Breno mandou uma pergunta. Galera, rapidinho. Então, o que acontece? E por mais que fosse o fim do mundo, galera, o desespero nunca ajuda, tá? O caos nunca ajuda. Você tomar atitude desesperada, não vai ajudar em nenhuma situação. Eu não conheço uma situação que vai ajudar. Então vamos lá, Breno, você perguntou se processo já empenhado pode ser cancelado e ser destinado para a saúde. A princípio não, a não ser que mude alguma coisa, tá? Por quê? O dinheiro que o governo gasta hoje, ele foi aprovado no orçamento do ano passado e ele está carimbado já para essa finalidade, tá? Então se você tem um empenho aí e que por acaso não é do segmento de saúde, ele não vai mudar para outro segmento, tá? A não ser que mude alguma coisa, mas por hora não tem nada falando sobre isso. E eu acho difícil acontecer, honestamente, tá? Essa é uma verba carimbada do ano passado, e se ele empenhou, já tem esse dinheiro reservado. O que pode acontecer, e você precisa saber, não só você quem participa de licitação, é que eventualmente
por o órgão público estar às vezes em quarentena, não estar com a nota fiscal, a entrega seja um pouco mais difícil, caso você precise entregar, não tem ninguém para receber, o pagamento talvez seja um pouco mais burocrático, porque precisa de pessoas no processo envolvido, e às vezes o pessoal não está no órgão público, está em home office, talvez esse atraso aconteça, tanto para você entregar, quanto talvez para receber um pouquinho, mas você não vai perder esse empenho para ser destinado para outra coisa, tá? Algumas prefeituras, inclusive, suspenderam alguns pagamentos, mas é muito mais por questão interna, burocrática, mas do que questão realmente de verba que foi destinada para outro segmento. Inclusive, um caso interessante, tem um cliente nosso que ele pediu para a gente antecipar os honorários desse mês. Ele vai liberar a galera para trabalhar, acho que em casa, eu não sei como que é a estrutura dele que ele vai fazer, mas ele pediu para antecipar. E pasme, ele teve muitos pagamentos inclusive essa semana. A gente cobra uma comissão todo mês, né, de quanto foi pago. Eu fechei o boleto dele hoje. E normal, pagamentos ocorreram, ele está recebendo. Então, assim, essa preocupação ela é uma preocupação válida, só que dificilmente você vai perder esse empenho, perder essa verba para outro destino, tá bom? Só para vocês terem uma ciência, não sei se está todo mundo sabendo, mas o governo ele foi aprovado no Congresso Nacional e tudo mais o estado de calamidade pública, que permite o governo não seguir aquele teto de gastos, né? Então o governo ele pode gastar mais, e é justamente esse dinheiro que o governo vai disponibilizar mais, vai aumentar um pouco a dívida, mas fazer o que é isso mesmo, a crise apareceu, tem que fazer isso. Então vai chegar um dinheiro específico e carimbado para isso. Ele não vai tirar dinheiro que já existe, dinheiros passados, créditos passados, e vai mandar para o coronavírus igual o Serra comentou. Não, ele vai mandar um recurso a mais. É por isso que foi aprovado o estado de calamidade pública, é por isso que o governo hoje ele pode gastar mais do que o teto definido na LOA, né? Então, assim, fiquem tranquilos, tá bom? O dinheiro que for para o corona vai ser para o corona, o que não for para o corona, o que for da atividade normal do órgão público, vai ser utilizado para atividade normal e a vida que segue, beleza? Então é só para manter vocês cientes do que é o estado de calamidade pública. Vai aumentar um pouco a dívida, mas infelizmente é isso mesmo. Eu não queria entrar muito nesse ponto, mas como o Bruno colocou, e é por isso que eu falei que determinados países podem ser que supere com uma economia um pouco mais sólida ou não. Depende do que ele tem preparado para esses eventuais imprevistos. Assim como na sua casa, se você tem um fundo de emergência, uma reserva de emergência, você vai passar por essa crise, essa desaceleração do mercado um pouco melhor do que quem não tem nada guardado e vai ter que ali garantir o sustento todo mês. Então é por isso que cada país vai ter um reflexo, mas todos vão ter vão crescer a menos, ou diminuir, ou ter uma retração, ou até mesmo uma recessão, ou crescer menos do que o previsto no PIB, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Se tiver, mandem aí, tá? E eu vou aproveitar só para dar um recadinho rápido para quem está interessado. O que eu vou falar agora é para quem realmente já decidiu que quer aprender a vender o governo. E a única coisa que está impedindo você de fazer isso é o coronavírus. É para você que eu vou falar. As inscrições, para você que não sabe ainda, as inscrições para o nosso treinamento completo, a gente abriu ontem. Ontem a gente deu um desconto de R$300, tendo visto essa crise, um monte de coisa, para tentar ajudar vocês. Hoje, ó, o carro passando, tá vendo? Da prefeitura. Alguém tá vendendo. Não sei se dá pra ouvir. Acabou de passar um carro aqui. Não sei se deu pra ouvir, mas passou um carro da prefeitura falando pra todo mundo ficar em casa. Hoje a gente está dando um bônus de R$200, tá bom? Para quem fizer a inscrição. Você que não tem dinheiro, não tem o que fazer, talvez esse realmente não seja o momento para você. De forma alguma a gente quer aqui pegar e fazer você fazer coisas erradas e se endividar mais ainda para você fazer parte desse mercado, não. O fim não justifica os meios. Exato. Se você não tem condições hoje, tá tudo bem. A gente vai continuar a partir de semana que vem com nossa programação normal, vai ter bastante conteúdo. Estaremos aqui para retirar dúvida. A gente está estudando uma forma da gente conseguir trazer uma live aí diária ou pelo menos semanal para a gente estar aqui e tirar dúvida. Tá tudo bem. Agora você que já decidiu, você já tem um negócio, você quer vender para o governo, talvez essa seja uma oportunidade, tá bom? Se a única coisa que te impede, você tem como fazer investimento no momento, porém está com medo das incertezas, receio do coronavírus e o caramba, você viu que as coisas não são bem assim, basta você analisar dados. Talvez para você seja interessante você aproveitar esse momento, porque você vai se preparar durante essa crise, essa baixa, para quando o mercado voltar e o governo injetar uma grana na economia, você já esteja pronto. E é exatamente
esses períodos de 2 meses e meio, 3 meses, que é o tempo que você vai levar para concluir o curso, que as coisas vão estar voltando aos trilhos, as coisas vão estar voltando ao normal, tá bom? Então, isso é para você que pretende fazer parte do nosso curso. Se não quiser fazer inscrição para o nosso curso, tá tudo bem também e tamo junto. A partir de semana que vem, as coisas voltam tudo ao que era antes. Continuaremos postando bastante conteúdo para te ajudar da mesma forma, tá bom? Recadinho rápido. Outra coisa, galera, o que acontece? A gente teve um desconto, né, de R$300 para quem fechou ontem, e a gente não consegue manter esse desconto mais hoje, tá? Eu não posso ser injusto com quem fechou ontem. Então, as condições de ontem eram de ontem, as de hoje são as de hoje, e essa condição a gente mantém hoje. Não sei se vai manter amanhã, a gente está pensando ainda, mas a condição de segunda-feira não volta mais, tá? Infelizmente a gente não consegue manter e não seria justo com quem comprou na segunda. O que o Bruno falou é muito interessante. Tem muita gente que tem projetos aí de 1 mês, 2 meses e sempre reclama que não tem tempo. Talvez esse seja uma oportunidade de você colocar um projeto em prática. A gente fala da licitação porque o nosso canal é voltado para isso, o nosso segmento é voltado para isso, então acredito que quem acompanha a gente aqui está interessado, ou pelo menos trabalha com licitações, mas independente do seu plano, aproveite esse tempo para você colocar o seu projeto em prática. Como eu falei, não fica no Netflix, tá? Isso aí, eu não estou falando que entretenimento é ruim, tá? Tudo na sua dose é bom. Ficar o dia inteiro, os 2 meses só trabalhando, estudando também não compensa, mas não aproveita esse tempo que você tanto falou que não tinha para ficar fazendo coisas que você acha que não é importante, tá? Aproveita para você focar no que você estava tentando e não tinha tempo antes, seja nas licitações, acredito que quem está aqui nos acompanhando, quem nos segue, é envolvido nesse mercado, ou seja em qualquer outro segmento, tá? Você pode fazer e eu acho que você deve realmente se preocupar com o seu futuro. Isso, assistir série, eu falo Netflix, galera, mas é apenas para vocês entenderem. Ficar focado 100% no lazer enquanto você está em casa, isso não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Eu acho que essa é uma mensagem que todo mundo tem que ter bem clara. Algumas pessoas, religiosas ou não, estão focadas em Deus, querendo fazer as suas orações, ótimo, tudo bem. Mas eu acho que você tem que também se preocupar com o seu lazer, com a sua religião e com os seus negócios, com a sua vida profissional, beleza? Pessoal, o Jardel mandou uma dúvida aqui, não sei se você sabe responder, eu sinceramente não sei. Meu estado não permite que MEI... Só me fala o seu estado, Jardel, por favor. Meu estado não permite que MEI emita nota fiscal eletrônica, somente permite a emissão de nota fiscal avulsa comprada em papelarias. Existe algum impedimento para venda ao governo? Cara, pelo que eu sei, não sou contador, mas você precisa emitir hoje a nota fiscal eletrônica. Eu estou falando que eu não sei justamente porque eu não tenho certeza. O que eu não tenho certeza eu prefiro estudar primeiro. Exato. Deixei aí, Jardel, o número do meu WhatsApp, depois você vai me chamar lá e eu vou levantar essa dúvida com a minha contadora, direto. Exatamente. Tá bom? Ela vai quem entende do assunto. Ela que vai saber. A princípio, se ela tiver uma validade igual a nota fiscal eletrônica tem, o órgão público vai aceitar do mesmo jeito. Eu só preciso confirmar, tá bom? Eu lembro que teve uma vez que eu era servidor público e teve uma empresa que entrou com uma nota dessa que não era nota fiscal eletrônica. E conversando com o tesoureiro, ele falou, olha, tem uma lei que obriga, acho que todas as empresas. Não sei se a MEI se enquadra nessa situação ou não sei o seu estado, claro, eu estava no estado de São Paulo, né? Então assim, entre em contato com a gente que a gente pode tentar confirmar para você. Me chama lá. Mas eu desconheço, tanto que sim, tanto que não também. Não é a nossa área. Bom, eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso, galera. Se alguém quiser falar alguma dúvida, tiver alguma dúvida para perguntar ou quiser entrar ao vivo, a gente vai dar aqui um tempinho para vocês fazerem. Senão a gente vai encerrar a live. Eu acho que o recado foi dado. Eu acho que cada um sabe onde o calo aperta. E se você se sentir no momento de você entrar com a gente no nosso curso, é uma oportunidade boa ainda. O desconto ainda é válido, é muito importante. Se não, como o Bruno falou, semana que vem a gente volta à nossa rotina aí de conteúdos gratuitos na internet, que vai também te ajudar. Claro, ele não vai ser nunca igual ao nosso treinamento, e infelizmente não vai ser mesmo, não tem o que fazer, mas será um conteúdo que com certeza vai te ajudar, beleza? Só uma última dúvida antes de encerrar, cópias online, perguntou se só com CPF pode participar de licitação. Acho que já tem até um vídeo no nosso canal falando sobre isso, tá?
quem pode e não pode participar de licitação, depois você procura lá no canal do YouTube, onde eu falo justamente as vantagens. Dá para você participar com CPF apenas, como pessoa física, porém não vale a pena. Não vale a pena, e lá eu explico certinho, porque basicamente você não aproveita a lei que dá benefício para pequenas empresas, tá bom? E fora que não são todas as licitações aí que aceitam o CPF, tá certo? Acho que vale muito mais a pena você abrir o MEI hoje. Depois procura lá, é um vídeo chamado Quem Pode e Não Pode Participar de Licitação, fala exatamente sobre isso, tá? A Marinês foi uma das alunas, ela tá aqui com a gente na live. A Marinês entrou para essa turma. Marinês, daqui a pouco a gente vai te ligar para te dar as boas-vindas, a gente vai trocar uma ideia, tá bom? E tamo junto, a gente vai te ajudar aí para quando voltar as coisas ao normal, você já está preparada. Se eu não me engano, ela vai querer ser consultora também. E galera, recado final meu, uma frase que eu li que é muito interessante. Anotem essa. Não há bem que sempre dure e mal que nunca acabe. Então esse mal, uma hora ele vai acabar. Pode ter certeza. E eu não vou parar. Não sei você, eu não vou parar, tá bom? Eu vou continuar minha vida aqui, meus negócios, e o mundo continua. Beleza? Esse é o meu recado final. E a gente está se despedindo da live. Temos bastante coisa para fazer, tá bom? Se quiser dar um recado final. Pô, eu não fui preparado com uma frase motivadora assim, eu fui pego de surpresa. Então eu só me despeço, agradeço a todos aí pela atenção que vocês tiverem ficar com a gente. E essa live vai ficar, claro, no nosso stories aí durante 24 horas, quem quiser mandar para alguém assistir. Eu acho que deu para esclarecer algumas dúvidas, eu vi que o pessoal aqui conseguiu sanar algumas dúvidas. E acho que isso é importante. Beleza, pessoal? É isso. Um forte abraço. Obrigado, Marcelo. Valeu. Tamo junto. Abraço, galera.